Então, ótimo. Soltei a gravação, chamada feita, orientações dadas. Vamos para o nosso conteúdo. Nós estamos estudando o capítulo 2 da apostila, Filosofia Política Moderna. Na aula anterior, nós vimos a ideia de contratualismo, os filósofos contratualistas, e vimos que essa é uma ideia que tem como base de argumentação, de sustentação, um estado que Hobbes vai chamar de pré-civil, ou seja, o estado de natureza, que seria uma espécie de imaginação de como seria a vida humana antes da constituição do Estado ou de um órgão regulador das relações sociais, né? É, é, Todos os contratualistas, para explicarem como que funciona o contrato social, eles vão lançar mão do argumento do estado de natureza. Então, na medida em que eles interpretam como seria o ser humano no estado de natureza, eles vão buscar uma justificativa para a existência do tipo de contrato social que eles vão propor e, apresentando o tipo de contrato social que eles vão propor, o modelo de Estado que eles pretendem defender. Né? Então, nós vimos que Hobbes ele vai oferecer uma ideia de Estado absolutista. Ele tem uma visão muito negativa do estado de natureza. Para ele, o homem é o lobo do homem no estado de natureza, ou seja, se não tiver nenhuma regulação, nenhuma norma para regular, para organizar, para arregimentar a vida social, o mundo seria um caos. Seria todo mundo lutando pela sobrevivência, seria um ambiente de extrema insegurança, e toda vez que a gente tem insegurança, a gente tem uma atitude mais reativa com as coisas. Então, então é, por causa dessa visão, ele defende, então, que o estado de o contrato social ele deveria legitimar um poder muito forte, um poder absoluto para governar os súditos, né? E nós temos que lembrar que Hobbes está na Inglaterra, num contexto muito conturbado da política na Inglaterra, que estava tendo uma briga entre católicos e protestantes, entre o parlamento e a monarquia. E aí ele, como alguém que trabalhava na educação de Carlos II, que veio depois a ser um rei da Inglaterra importante, né, no processo histórico lá, ele então defende um Estado absolutista, ou seja, o poder está tudo concentrado nas mãos de um rei. E como que ele vai explicar, ele vai legitimar essa questão? Ele vai dizer que o contrato social, para que as pessoas vivam em harmonia, vivam no mínimo de paz possível, de convivência, eles devem delegar, eles devem entregar o seu poder ao seu direito de tutela. O que é seu direito de tutela? O direito de autoproteção. Eles devem ceder esse direito todo às mãos do Estado. E o Estado, então, teria a exclusividade do uso da força. Deixa eu tentar explicar isso para vocês. Então, os cidadãos eles viviam com grande conflito. Para que evitasse essas guerras entre pessoas, o homem devorando o homem sendo o lobo do próprio homem, cada indivíduo, e isso estabelece o contrato social, ele entrega para o Estado, para uma força que está alheia a ele, o poder de exercer a segurança, a força. Então, o homem não pode mais fazer justiça com as próprias mãos. Quem vai fazer justiça é o Estado, e ele delega tudo isso. Na medida em que cada súdito, cada indivíduo entrega esse poder para o Estado, ele perde esse poder, ele abre mão desse poder, e nessa entrega simbólica, o Estado ele se torna um ente poderosíssimo, porque ele está recebendo milhares de poderes que cada indivíduo confere a ele. Então, nessa recepção desses poderes, o Estado se torna o que Hobbes vai chamar de Leviatã. Leviatã era um monstro da mitologia, um monstro marinho, terrível,
um kraken, um monstro mesmo, porque extremamente poderoso. Então, o Hobbes vai usar o símbolo do poder do Leviatã para explicar que o Estado, então, seria esse Leviatã, esse ente totalmente poderoso, e por isso, então, o Estado absolutista, que tinha no seu domínio todo o poder que os súditos tinham conferido a eles, para que ele pudesse exercer a justiça, pudesse exercer a lei, pudesse combater o crime e punir as pessoas e trazer a paz social. Então, veja que essa é a explicação que o Hobbes vai justificar, então, a sua ideia de Estado. O segundo pensador que nós vamos trazer na aula de hoje é o John Locke, que está na página 33. O John Locke, ele, além de ser um filósofo político, ele também é conhecido pela sua epistemologia, sua teoria do conhecimento. É uma teoria do conhecimento empirista, né? A gente vai rever essas questões, especialmente no terceiro ano, né? Essa relação entre empirismo e racionalismo é uma discussão dentro da teoria do conhecimento e o John Locke é muito importante nesse debate. Na filosofia política, ele também é muito importante, porque o Locke ele vai partir de uma outra visão de estado de natureza. Ele vai dizer que no estado de natureza há uma colaboração mútua. As pessoas, não é uma visão tão negativa do ser humano como é em Hobbes. Então, Locke ele acredita que as pessoas elas vivem relativamente em paz, elas vivem em harmonia, elas não precisam assim do Estado, senão elas vão devorar umas às outras. Não é uma visão tão negativa, é uma visão mais moderada. Então, ele vê o homem como sendo, né, alguém que respeita os direitos uns dos outros, contudo, não há uma garantia de direitos. Então, vamos ver aqui, ó, veja como é uma justificativa mais frágil para a existência do Estado. Então, o Estado não é que ele serve para gerar a mínima possibilidade de convivência entre seres humanos. Para Locke, não. No estado de natureza, antes da definição do surgimento do Estado, as pessoas já viviam relativamente bem. A questão é que elas não tinham nenhuma garantia dos seus direitos. Se alguém viesse e lhes furtasse, né, isso acontece, né, apesar das pessoas conviverem bem, obviamente existem as condutas desviantes, as condutas criminosas. E nesses contextos, quando a pessoa tivesse o seu direito, vamos dizer assim, maculado, o seu direito agredido de alguma forma, ele não tinha no estado de natureza a quem recorrer. E aí, então, o estado de natureza, o contrato social, ele se estabelece num esforço de união entre os cidadãos para criarem um órgão que vai regulamentar e vai garantir os direitos individuais de cada um. Então, veja que, diferentemente de Hobbes, o cidadão ele não delega o seu poder para o Estado e o Estado agora é dono de tudo, é um Estado absolutista. Não. Na verdade, o Estado é um servo dos cidadãos. O papel do Estado é garantir os direitos do cidadão. E não é mais, então, uma visão absolutista. Né? Conseguem perceber? É uma visão menos negativa do ser humano, no estado de natureza, que gera um contrato social com um Estado menos poderoso. É um Estado que serve. Né? Então, o importante para John Locke são as garantias individuais, os direitos individuais, especialmente o direito à vida, o direito à liberdade e o direito à propriedade. São três fundamentos dos direitos individuais que Locke vai propor. Por isso também que Locke é chamado, na política, de um pensador liberal, porque ele dá ênfase no indivíduo. E o Estado, então, seria esse garantidor dos direitos individuais. Uma última palavra para a gente encerrar essa aula é falar da ideia de John Locke de poder de resistência.
né? Então, o John Locke ele vai acreditar que o cidadão ele tem direito de reivindicar, inclusive, a depor um governante que esteja infringindo as leis impostas para garantir as liberdades individuais dos cidadãos, né? Seria uma espécie de impeachment, entre aspas, né? Os cidadãos eles têm direito à resistência, eles têm direito a se opor ao Estado na medida que o Estado não está prestando o seu devido serviço. Então, se o Estado está desrespeitando garantias individuais, está desrespeitando o direito à vida, desrespeitando o direito à liberdade, à propriedade, ele pode então, os cidadãos podem se unir e resistir a esse tipo de poder. Tá bom, pessoal? Então, essa aula de hoje é bem interessante a gente ir para a página 34, só mais um minutinho, e a gente identificar as diferenças e semelhanças entre Hobbes e Locke. É uma matéria, é uma questão importante, é uma questão que vai ser cobrada em prova futuramente, né, óbvio, mas que vocês precisam de estar com esse quadrinho aqui bem compreendido, né? Diferenças entre Hobbes e Locke e as semelhanças entre eles também. Nós já tratamos isso, conversamos bastante, né, sobre esses contrapontos, né? Eu vou encerrar a gravação agora e aí a gente vai ter mais alguns minutinhos no chat ou na conversa aqui para poder esclarecer qualquer coisa e tirar dúvidas, tá bom, pessoal? Então, um abração, obrigado.